Se você chegou até aqui, quero te convidar a compartilhar algo pessoal nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Sua família também tem uma história marcada por fuga, silêncio ou recomeço? Eu vou te contar a minha. A primeira vez que duvidei do meu nome foi aos 11 anos, mas levei mais de 60 para entender o porquê. Durante toda a minha vida fui Miguel Alarcón. Um nome limpo, firme, castelhano. Um nome que se dizia com autoridade e que combinava com o silêncio da casa onde fui criado. Mas, no fundo, eu sempre soube que não era exatamente dele que vinha o som do meu coração. Nasci em 1933, numa cidade que não escolhi, de uma mulher que aprendi a imaginar mais do que a lembrar. Cresci em Madrid, no centro de um mundo à beira do colapso. Me diziam que eu era órfão de guerra, salvo por um casal piedoso. E durante muito tempo, acreditei nisso. A casa era grande, a comida nunca faltava, mas o afeto era uma moeda estrangeira, desconhecida e sem valor por ali. Dom Tomás era um homem de postura militar até no café da manhã. Seus sapatos estavam sempre engraxados, suas ordens sempre claras. Carmen, sua esposa, falava pouco e rezava muito. Ela passava as tardes trancada no oratório com terços e velas, como se me perdoasse por algo que nunca me disseram. Eu era um intruso bem vestido, uma peça encaixada à força na mobília antiga daquela casa. Meu quarto era o mais afastado do casarão. Tinha uma cama estreita, uma janela pequena e uma sensação constante de que algo faltava. Na parede havia uma imagem de São José segurando o menino Jesus. Carmen dizia que aquela era a imagem da adoção perfeita, mas à noite, quando o vento soprava pelas frestas, eu sonhava com outra voz, uma voz doce em francês, sussurrando meu nome como se ele não fosse Miguel. Em junho de 1936, Madrid estava tensa. Os jornais falavam em golpe, em traição, em guerra iminente. Nas ruas, os passos apressados e as vitrines quebradas contavam o que o rádio ainda não ousava dizer. Foi nessa época que ouvi, por acaso, o nome Claire Lefebvre pela primeira vez. Uma senhora idosa, amiga de Carmen, comentou durante o chá que uma francesa havia desaparecido do bairro de Salamanca. Tinha uma loja de chapéus finos e um filho pequeno. Meu coração deu um salto, mas ninguém notou. Naquela noite, perguntei a Carmen quem era Claire. Ela se benzeu 2 vezes e disse que era pecado mexer no passado dos mortos. Depois, aumentou o volume do rádio e pediu que eu não insistisse. Mas a imagem daquela mulher desaparecida ficou na minha cabeça como um eco. Eu não sabia, mas tinha acabado de ouvir o nome da mulher que me colocou no mundo. A loja de Claire se chamava La Petite Claire. Ficava na Calle de Ayala, entre uma sapataria e uma banca de jornais. Diziam que seus chapéus eram os mais elegantes de Madrid e que sua clientela incluía atrizes, senhoras da alta sociedade e até esposas de políticos. Era uma mulher culta, educada em Lyon, que falava espanhol com um leve sotaque musical. Não combinava com a cidade em guerra nem com a época, e por isso foi apagada. Segundo as histórias sussurradas, Claire engravidou de um diplomata espanhol de sobrenome influente. Ele era casado. Quando o escândalo ameaçou seu nome, ela sumiu. Dizem que deixou o filho na porta de um convento com um bilhete costurado no cobertor. Outros dizem que foi levada à força. A verdade nunca veio à tona. Mas aquela criança cresceu acreditando que era outra pessoa. E essa criança era eu. Meu pai adotivo dizia que me encontrou nos escombros de um orfanato bombardeado. Contava a história com a frieza de quem lê um relatório militar. Nunca houve documento, nem fotografia, nem abraço.
Apenas uma narrativa ensaiada, repetida com tanta convicção que passei a duvidar de mim mesmo. Mas minha alma gritava em outra língua, uma que eu não sabia falar, mas que reconhecia em silêncio. Quando voltei à Calle de Ayala, muitos anos depois, a loja já não existia. No lugar dela, uma farmácia moderna com luzes frias e estantes brancas. Fiquei ali, parado, como se esperasse ver uma sombra no vidro, ouvir um sino na porta, sentir o cheiro de feltro e perfume francês. Mas tudo havia sido coberto pelo tempo e pelo concreto. E ainda assim, naquele exato ponto do chão, meu coração acelerou como se finalmente tivesse encontrado casa. A guerra não tarda a mostrar seus dentes quando se infiltra nas casas. Na nossa, ela chegou com silêncio. Dom Tomás passou a sair com uniforme, mesmo quando não era convocado. Carmen rezava mais, acendia velas por almas que não conhecia. E eu, com 12 anos, ouvia conversas abafadas atrás das portas. Palavras como expurgo, limpeza, cruzada. A Espanha se dividia ao meio e o medo virava idioma comum. Foi nesse clima que encontrei a certidão. Estava dentro de uma pasta de couro, entre recibos antigos e fotografias sem moldura. O papel estava amarelado, a tinta desbotada, mas ainda legível. Émile Benoît Lefebvre, nascido em Madrid, filho de Claire Lefebvre, nacionalidade francesa. Não havia menção ao pai. Meu coração parou por alguns segundos. O nome era estranho, mas algo nele soava como um sussurro vindo de dentro. Mostrei o documento a Dom Tomás. Ele o pegou sem dizer palavra, leu com olhos frios e, em seguida, o rasgou em 4 partes. Jogou no fogo da lareira sem pestanejar. Depois me encarou por um longo tempo e disse apenas que eu nunca mais deveria mexer no passado. Naquela noite, não jantamos juntos. Carmen chorou em silêncio, e eu entendi que aquele papel era mais perigoso do que qualquer bomba. Aos 14, fui enviado a um seminário católico em Ávila. Disseram que eu tinha vocação, mas na verdade queriam distância. No convento, encontrei pela primeira vez alguém que me enxergou de verdade. O padre Jean era francês, exilado, e falava baixinho, como quem conversa com feridas. Quando lhe contei o que havia descoberto, ele não duvidou. Apenas me olhou com tristeza e me disse que às vezes, para salvar uma criança, é preciso matá-la por dentro primeiro. Padre Jean me ensinou francês em segredo, com livros de poesia escondidos entre salmos e catecismos. Com ele aprendi que palavras podem ser mapas e que a memória às vezes se esconde nas sílabas que nos recusamos a pronunciar. Aos poucos, comecei a sonhar em francês. O nome Émile, que antes era uma sombra, passou a ter cor, cheiro, voz. Era como se eu estivesse voltando para um lugar que nunca visitei, mas do qual sentia saudade. Quando voltei para Madrid em 1949, a guerra já havia terminado, mas o silêncio seguia vivo. O regime agora controlava tudo: jornais, escolas, igrejas. Pessoas sumiam por menos do que uma lembrança. Dom Tomás não queria mais falar comigo. Carmen me recebia com o mesmo chá morno e os olhos baixos. Nunca mais mencionaram o documento nem a mulher que me deu a luz. Eu havia sido absorvido pelo nome que me deram, e qualquer tentativa de retorno era traição. Ainda assim, comecei a buscar. Vasculhava arquivos da paróquia, registros da embaixada francesa, listas de desaparecidos. Encontrei uma anotação vaga, datada de 1936. Claire Lefebvre, costureira, desaparecida após denúncia anônima por atividades subversivas e escândalo público. Nada mais. Nenhum endereço, nenhuma foto. Apenas a frase final: criança deixada em convento de lavapiés.
Meu nascimento virou nota de rodapé. Quanto mais eu procurava, mais descobria sobre outras histórias como a minha. Crianças apagadas, mães caladas, nomes trocados por sobrevivência. A prática não era incomum. A igreja, junto ao regime, recolhia filhos de mulheres consideradas inconvenientes, comunistas, solteiras, estrangeiras, e os entregava a famílias moralmente adequadas. Era um ato de purificação, diziam. Mas a verdade é que era um roubo de almas. Comecei a sentir que minha identidade era um campo de batalha. Eu vivia entre dois nomes, dois idiomas, dois mundos que não se tocavam. Miguel era quem eu precisava ser para andar pelas ruas, assinar papéis, manter a paz. Emily era o grito que ecoava em mim quando ninguém via. E quanto mais envelhecia, mais difícil era sustentar os dois sem me perder. Foi em uma tarde qualquer, lendo um jornal francês na biblioteca da Universidade Central, que encontrei um anúncio perdido no meio da página de obituários. Dizia: "Procuro meu filho Emily, nascido em 1933, Madrid, Lefebvre." Meu sangue gelou. Era como se o tempo tivesse parado, como se Claire tivesse atravessado os anos e as fronteiras para me chamar de volta. Aquilo me quebrou e me salvou ao mesmo tempo. Era 1952. A Espanha ainda estava fechada, sufocada. Mas eu soube, naquele instante, que precisava sair dali. Se minha história ainda existia em algum lugar, ela não estava mais ali. Minha vida seria um exílio, sim, mas dessa vez escolhido por mim. Por isso, mesmo sem saber o que me esperava, comecei a planejar minha saída. O destino seria o Brasil, uma terra distante, onde talvez eu pudesse viver como Emily, mesmo que ninguém soubesse disso além de mim. Eu não tinha nada além de um nome rasgado e a lembrança de uma mulher que nunca conheci. Mas tinha o bastante para saber que não podia mais permanecer ali. Meu plano era simples: desaparecer da Espanha e me reinventar onde ninguém exigisse passado. O Brasil era uma ideia vaga, quase exótica, mas era uma das poucas portas abertas para refugiados europeus que queriam recomeçar sem perguntas. Cheguei ao Porto de Santos em outubro de 1953. O navio vinha lotado de homens calados e mulheres com olhos cansados. Nenhum de nós era só corpo. Éramos passado comprimido em malas baratas. Eu trazia apenas um paletó gasto, um caderno escondido entre as roupas e uma cópia do anúncio que minha mãe publicara no jornal. Ao desembarcar, senti que algo havia ficado para trás para sempre. E ainda assim, pela primeira vez, havia leveza no peito. São Paulo me recebeu com vozes rápidas, buzinas nervosas e um calor pegajoso. Era tudo novo, confuso e, de certa forma, libertador. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém pronunciava meu nome com desconfiança. Aluguei um quarto no Brás, dividi o espaço com outros recém-chegados, muitos também fugindo de guerras silenciosas. Ali, entre sotaques quebrados e refeições divididas, comecei a sentir que poderia existir sem pedir permissão. Consegui trabalho como ajudante em uma tipografia. O cheiro de tinta e papel me lembrava a biblioteca do convento, mas aqui não havia santos nas paredes. O dono era um senhor italiano que me chamava de Emílio, achando que era meu nome. Eu não corrigi. Era o mais perto que já estive de ser chamado como realmente me chamava. E assim, naquele erro carinhoso, começou minha nova identidade. Nem Miguel, nem Emily, mas alguém entre os dois. As semanas viraram meses. Aprendi português escutando rádio e copiando manchetes de jornal. À noite, rabiscava no caderno fragmentos da minha história. Não como lembranças, mas como peças de um quebra-cabeça que ainda faltava completar.
Em silêncio, prometi a mim mesmo que um dia eu conseguiria contar essa história de forma inteira. Mesmo que ninguém ouvisse, ela precisava existir. Aos poucos, fui encontrando sentido nas pequenas coisas. Um café servido com pão doce, um bom dia de um vizinho que mal me conhecia, um livro velho encontrado em um sebo. Comecei a visitar a Aliança Francesa, onde me deixavam usar a biblioteca. Lá, me conectava com o idioma que minha mãe falava. Lia Éluard, Victor Hugo, Marguerite Duras. Era como se cada palavra recuperada limpasse um pouco da névoa sobre quem eu era. Certa vez encontrei um panfleto sobre filhos de expatriados franceses e casos de adoção forçada durante a Guerra Civil Espanhola. Nele havia um endereço de correspondência. Escrevi uma carta, falei de Claire, do convento, do anúncio no jornal. Enviei sem muita esperança. 3 meses depois, recebi uma resposta. Uma mulher chamada Geneviève Lefebvre dizia ser prima de minha mãe. Ela morava em Toulouse e havia mantido alguns documentos e cartas de Claire. Chorei como criança lendo a primeira carta. Geneviève confirmava que Claire havia passado os últimos anos procurando por mim, que nunca deixou de mandar cartas para congregações, consulados, jornais, que havia morrido em 1964 com a esperança de um reencontro. Enviou também uma cópia do diário de minha mãe. Páginas manuscritas em francês, com versos, receitas, esboços de chapéus e uma lista de nomes, todos de crianças que ela conheceu no convento antes de me deixar. Havia uma última página. Ali, Claire escreveu: Mon Émile, se um dia você ler isso, saiba que cada decisão que tomei foi por amor. Preferi perder a mim mesma do que te perder para a guerra. Se você cresceu livre, então meu silêncio valeu a pena. Repeti aquela frase por semanas. Li em voz alta, cochichei para o travesseiro. Escrevi nas paredes do caderno. Era minha mãe falando comigo do outro lado da história. Comecei a escrever tudo, com mais clareza, com mais urgência. Não era mais apenas por mim. Era por Claire, por Geneviève, por todos os filhos arrancados de seus nomes. Abri um grupo de leitura e memória para imigrantes e filhos de exilados. Chamava-se Raízes Perdidas. Lá encontrei outros como eu. Pessoas que carregavam cicatrizes sem nome e que precisavam transformar ausência em sentido. Em cada encontro, eu lia trechos do diário e, aos poucos, percebi que minha história deixava de ser lamento para virar ponte. Uma senhora polonesa chorou quando ouviu o nome da mãe em Yiddish, pronunciado com respeito. Um senhor armênio trouxe a certidão do avô, que teve que reinventar o próprio sobrenome. Todos buscavam o mesmo: validar a dor sem precisar justificar a sobrevivência. Com o tempo, aceitei que jamais teria uma foto com Claire, uma memória tátil de seu perfume ou sua risada. Mas a ausência dela se tornou presença em mim. Não como um peso, mas como um farol. Descobri que ser filho de alguém não exige convivência, exige pertencimento. E Claire me pertencia como eu pertencia a ela, mesmo que o mundo inteiro tenha tentado nos apagar. Se esse pedaço da minha vida tocou algo em você, te convido agora a se inscrever no canal. Essa história continua, e sua presença aqui dá sentido ao que foi calado por tanto tempo. Com o passar dos anos, fui deixando de escrever só para mim. Comecei a dar palestras pequenas, a convite de escolas e centros culturais. Falava sobre memória, pertencimento e o que significa ser estrangeiro até dentro do próprio nome. Em cada plateia, alguém me procurava depois com os olhos úmidos, dizendo que também carregava um silêncio parecido com o meu.
Foi quando entendi que minha história não era apenas minha. Ela era espelho para muitos. Meus cabelos já estavam brancos quando decidi legalizar o que sempre me foi negado. Com a ajuda de Geneviève, apresentei documentos, cartas e registros ao consulado francês em São Paulo. Não foi um processo simples, mas foi possível. Aos 71 anos, recebi minha certidão como Émile Benoît Lefebvre. O papel era novo, a tinta fresca, mas o nome carregava o peso e a luz de toda uma vida interrompida. Eu não abandonei o nome Miguel. Ele me salvou, mesmo que tenha sido uma armadura emprestada. Passei a assinar como Émile Lefebvre Alarcon, unindo os dois caminhos que percorri. Carregava a dor, sim, mas também o orgulho de ter chegado até aqui. Minha identidade, enfim, deixava de ser uma ferida aberta e se tornava cicatriz com forma e nome completo. Em 2002, viajei para Toulouse com meu neto. Era primavera, as ruas estavam floridas e as praças cheias de crianças correndo. A cidade era bonita, mas o que me comoveu foi a paz que senti ao caminhar sem precisar esconder nada. Visitamos o pequeno cemitério onde Claire havia sido enterrada. Seu túmulo era simples, com uma placa modesta, mas havia flores frescas e uma dedicatória que me desmontou por dentro. Ali estava escrito Amon Julien, perdu, mas jamais oublié. As letras estavam gastas, mas ainda visíveis. Julien era o nome que Claire pretendia me dar, antes de tudo desabar. E mesmo depois de décadas, ela ainda falava comigo, como se eu ainda pudesse ouvir. Sentei diante da lápide por longos minutos, em silêncio. O vento passava entre as árvores como uma canção sem letra, e eu chorei como nunca tinha feito antes. Naquela mesma noite, no hotel, gravei um vídeo simples com a ajuda do meu neto. Falei meu nome completo olhando direto para a câmera, em francês, português e espanhol. Disse que não importava quanto tempo levasse, as raízes sempre encontram o caminho de volta. Meu neto editou o vídeo e me ajudou a postar online. Não imaginei que tantas pessoas veriam. Recebi mensagens do mundo inteiro, de filhos procurando pais, de netos tentando entender seus sobrenomes. Nos anos seguintes, transformei minha casa em um pequeno centro de memória. Recebia pessoas, organizava encontros, mantinha arquivos abertos a quem buscava suas origens. Guardei todas as cartas de Geneviève, os papéis do consulado, as páginas do diário de Claire. Também escrevi o meu próprio diário, na esperança de que, um dia, alguém que viesse depois de mim também encontrasse ali um mapa. A vida me ensinou que os legados mais profundos não vêm de conquistas, mas de reconciliações. Eu não tive castelos, heranças ou medalhas, mas herdei o amor de uma mulher que me deu tudo o que podia, a chance de viver. E isso, por si só, foi o suficiente para me tornar inteiro. Hoje, quando vejo meu bisneto aprender francês na escola, sinto que uma parte de Claire vive ali, pronunciando sílabas que resistiram ao esquecimento. A história que me apagou um dia me reconstruiu. E por isso, sempre que posso, conto tudo de novo, para lembrar que nem toda ausência é perda. Às vezes, ela é o terreno onde a verdade repousa, até que alguém tenha coragem de desenterrá-la. Eu fui aquele alguém. Não por heroísmo, mas por necessidade. Porque viver sem saber de onde se veio é como caminhar sem sombra. Você segue em frente, mas não deixa marcas. Hoje, aos 90 anos, ainda escrevo. Menos com pressa, mais com propósito. Me sento à mesa com uma xícara de chá e revisito memórias, como quem abre janelas. Algumas doem, outras aquecem, mas todas me lembram que minha vida não começou no abandono, e sim no ato de coragem de uma mulher que me amou o suficiente para desaparecer por mim.
Se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise lembrar que o passado não define nosso fim, apenas fortalece o caminho. Talvez como eu, essa pessoa só esteja esperando um nome para se encontrar de novo.